meditar no texto bíblico de Lucas 13. Lucas 13, de 10 a 17. A palavra de Deus nos diz assim. Lucas 13, de 10 a 17. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizou. Amém. Querido Pai, nós te louvamos por essa noite tão especial, quando recebemos as nossas irmãs queridas, que passaram esses 3 dias mergulhando em tua doce e suave presença. E a alegria delas nos contagia. E queremos levar para a nossa casa também a alegria dessa mesma salvação, deste mesmo toque, desta mesma cura. Então te pedimos, Senhor, segundo a tua graça, fala-nos nesta noite. Reconhecemos a nossa dificuldade de entender a tua palavra, mas quando o teu Espírito Santo age, tudo se torna claro, e então podemos ter a nossa vida mudada. E é assim que cremos que o Senhor fará nesta noite mais uma vez. Enquanto oramos pela saúde da Dona Maria José Fonseca Batista, a pedido de Maria Santa, nós clamamos pela vida de Maria José Fonseca Batista para que a graça do Senhor a alcance e ela seja curada de toda enfermidade que tiver sobre a sua vida, em nome de Jesus. Oramos pelo Mateus, que acabou de ter um AVC e é um jovem de apenas 29 anos, e ele precisa de um toque sobrenatural do Senhor nesta hora. Queremos que quando a igreja ora, milagres acontecem, e o Senhor certamente está tocando agora na vida do Mateus, onde quer que ele se encontre, Pai, para que tudo volte ao normal e ele possa ser devolvido à sua família com saúde, porém mais do que saúde, com a salvação em Cristo Jesus. Nós oramos pela família do Michael. Nós não conhecemos, 23 anos, morreu num acidente na usina, mas nós oramos agora pela família, para que venha o conforto do Senhor, que venha o toque do Senhor sobre os seus familiares. Pai, que venha o teu bálsamo sobre esta família, ó Deus, que nesse momento está chorando a perda deste ente querido. Senhor, move-te com graça, com consolo e com salvação. Eu te peço agora, agradecido, no nome precioso de Jesus. Amém. É para o seu vizinho. Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Enquanto pensava nas mulheres que estariam vindo do encontro, pedi ao Senhor que Ele colocasse no nosso coração uma palavra para as mulheres, mas todos os homens com certeza estão no meio dessa bênção.
O Senhor toca cada um de nós e quer abençoar todas as famílias. E esse texto me mostrou que o Senhor Jesus conseguiu perceber algumas coisas. E na medida em que os olhos de Jesus contemplam algo, eu preciso estar atento para o que ele está vendo. Porque conforme o que ele vê, eu preciso também direcionar o meu olhar. Se eu olho numa direção diferente da direção que Jesus olha, eu estou tendo um foco errado e, como consequência, minha vida terá desdobramentos errados e enganosos. Então eu preciso olhar como Jesus olha. Eu preciso ver como Jesus vê. E Jesus, como de costume, estava numa sinagoga. A sinagoga era um lugar onde se ensinava a palavra de Deus. O judeu tinha muitas sinagogas. Eles tinham medo de se afastar de Deus, pelo motivo que já havia acontecido na história. Eles tinham sido levados em cativeiro por conta de abrirem mão dos princípios. E então eles não queriam mais, eles queriam ter um único Deus. Então abriram muitas sinagogas em muitos lugares, para que por meio delas a palavra fosse anunciada, fosse pregada. E todo sábado Jesus estava numa sinagoga. Mas numa dessas reuniões, num desses sábados, entrou uma mulher encurvada, uma mulher acometida de um espírito de enfermidade já há 18 anos. E aquele espírito de enfermidade veio sobre ela durante esses 18 anos e ela não conseguia se endireitar. E por 18 anos, querendo viver uma vida normal, erguer a cabeça e caminhar como toda pessoa caminhava, mas aquele espírito de enfermidade não lhe permitia. Ela estava oprimida, ela estava angustiada, ela estava entristecida, ela estava doente, ela estava solitária, ela estava rejeitada, ela vivia uma vida que não era a vida que o Senhor havia projetado para ela. 18 anos sofrendo desta enfermidade por conta de um espírito. E Jesus a viu. Mas antes de Jesus ver aquela mulher de uma forma específica, Jesus olhou a mulher. Antes de olhar aquela mulher, Jesus olhou a mulher. Jesus viu a mulher. Isso talvez faça toda a diferença. Num contexto em que podiam ter 500 mulheres numa sinagoga, mas se não tivesse pelo menos 10 homens, não tinha reunião. Não se abria a Bíblia. Não se pregava. Num contexto em que a mulher chegava e ela não era notada, ou se tinha um lugar diferente dos homens. Os homens tinham o melhor, os homens podiam abrir a Bíblia, os homens podiam ministrar, mas a mulher entrava e ninguém a via. Ninguém a considerava como digna de atenção, digna de reconhecimento, digna de que alguém se dirigisse a ela para liberar uma palavra de oração, para liberar uma palavra de ensino, até porque acreditava-se que a mulher não precisava aprender, só o homem precisava aprender, porque o homem, quando aprende, ele transmite o ensino. Ao homem é permitido ensinar. Naquele contexto de Jesus, então só o homem, desde pequeno, quedava-se aos pés dos seus mestres, dos seus amigos, mas a mulher não precisava aprender, porque a mulher não tinha um meio de ensinar, então para que aprender? Então, antes de Jesus contemplar aquela mulher, especificamente falando, Jesus contemplou a mulher com um olhar de graça, com um olhar de inclusão, com um olhar de aceitação. E porque o coração dele não estava fechado para as mulheres, e por isso conseguiu conversar com uma mulher samaritana ao redor do poço lá de Samaria. E falou com ela, e ministrou as suas necessidades, e falou do vazio do seu coração, falou a sua alma, deu-lhe atenção, deu-lhe valor, curou o seu espírito, curou a sua solidão, curou a sua vergonha, curou o seu medo, curou a sua rejeição, porque Jesus, diferentemente de tantos homens, que quando uma mulher entrava na sinagoga, fica por aí, não lê a Bíblia, não precisa aprender, você não tem necessidades, você não precisa de nada, fica aí no canto qualquer. Tantas outras. Mas Jesus olhou para aquela mulher e
Porque na verdade ele olhou para as mulheres que eram desprezadas. Você acredita que há pessoas que passam por nossas vidas